Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sustentabilidade Brasil. E nosso convidado hoje é o Christian Sabino. Ele é CEO da startup Destine Já. Christian, bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês do Instituto Sustentabilidade Brasil. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da Destine Já. Quando que ela nasceu? Qual é a proposta dessa startup? Perfeito. Nós iniciamos em 2017, eu e os sócios, né? No momento, eu estou com justamente esse propósito sozinho, né? Ao longo do período, alguns sócios ficaram pelo caminho. Isso, a gente costuma falar que a carreira do empreendedor um tanto quanto solitária. A gente começou em 2017 para atender uma dor do mercado, que era a dor dos pequenos geradores de resíduo. Então, a gente observava que os grandes geradores já existiam soluções e os pequenos não. Por exemplo, eram pequenas oficinas, salões de beleza e assim por diante, que precisavam ter acesso a mecanismos de sustentabilidade, destinação de resíduos, orientações de educação ambiental e assim por diante, para atenderem às suas licenças ambientais. E a partir disso, a gente fez todo um levantamento junto a esses setores, né, para que a gente pudesse levar soluções dentro daquela realidade e não simplesmente levar um produto. Dentro desse aspecto e com essas entrevistas, a gente foi tateando mesmo, batendo porta a porta, para que a gente observasse essas devolutivas. E aí a gente ficou muito feliz porque a gente descobriu que a maior parte dos empreendedores queriam realmente praticar a sustentabilidade, mas às vezes pelo investimento elas não conseguiam. E nesse divisor de águas a gente buscou atrelar tecnologia para baratear esse custo, e aí buscamos parceiros para alcançar essa destinação mais econômica e repassar isso para o cliente. E de que forma? Que tecnologia foi usada nesse Bacana. processo? Então, a gente conseguiu otimizar, através de um sistema logístico, todo esse percurso. Então, aquela logística que a gente implementou, ela conseguia atrelar vários clientes numa mesma rota, ou seja, usando um veículo e facilitando com que um cliente de pequeno, médio e às vezes até grande porte pudessem utilizar o mesmo veículo. Ou seja, fretar o mesmo equipamento, reduzindo os custos. Uma vez que isso foi possível, e isso tudo controlado via GPS e satélite, a gente conseguiu entregar com maior precisão e maior capacidade de volume dentro de uma mesma carga. Então, por exemplo, 10 quilos de um cliente não fez tanta diferença para um cliente que gerava, por exemplo, 1 tonelada. E, a partir desse momento, mais clientes puderam ser atendidos, reduzindo os custos e automaticamente aumentando a sustentabilidade. E o sistema trouxe uma variável que é fundamental quando a gente fala de sustentabilidade. Muita gente queria praticá-la. Uma vez que a gente pratica, seja a partir do resíduo e várias outras frentes, a entrega de indicadores. Então, a partir da certificação dessas coletas, por exemplo, a gente passou a gerar certificados de coleta que atribuíam não só a quantidade de resíduos, mas também a pegada de carbono. Porque uma vez que a gente retira esse resíduo do meio ambiente, eles estão ali evitando o que é a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. Então, a pegada de carbono a partir da reciclagem, do reaproveitamento desses resíduos. Aí a gente chega, você falou reaproveitamento, a gente chega na outra ponta, né? Claro. Porque a gente tem aí as pessoas que têm os resíduos, a gente tem a coleta e a gente tem quem vai lidar com essa coleta. E quem é? Ok. Nessa aresta, a gente tem tanto coletas próprias, quanto também operadores de logística reversas privados e também um verdadeiro agente verde. São as associações de catadores, por exemplo. Então, em alguns municípios, inclusive, para promover a inclusão, existem mecanismos que definem a priorização de associações de catadores para materiais recicláveis, por exemplo. Isso é uma política de inclusão que está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. No que tange aos resíduos corporativos, aí já são resíduos mais perigosos, por exemplo,
né, com óleo, resíduos com graxa, outros materiais, e aí você precisa ter uma tratativa realmente mais corporativa, com EPIs mais específicos, e aí você entra com os operadores privados. Uhum. Essas empresas realizam a coleta com toda a documentação, equipamentos, e uma vez que esse material é retirado, eles são encaminhados para empresas recicladoras ou que fazem o tratamento. Então, por exemplo, o óleo lubrificante usado, ele vai para o re-refino, que é uma tecnologia que separa as impurezas e libera o óleo base. Assim como também tem as embalagens. As embalagens, uma vez que ela é higienizada, ela volta para o ciclo produtivo e se torna novos produtos. Então, isso permite com que esse mesmo item, esse mesmo resíduo, ele seja infinitas vezes recirculado dentro da economia, que a gente chama de economia circular. A gente percebe que vocês estão justamente nesse meio, né? Sim, Vocês são o meio de um resíduo chegar num lado para o outro de forma certa, para a pessoa correta, para a destinação correta. perfeito. E realmente esse aí é o elo hoje, né, que a gente percebe que é o elo mais fraco dessa cadeia toda. E vocês estão absorvendo isso, né? Muito interessante. É um desafio. É um, desa Imagino. é um desafio. Um belo exemplo que a gente é um grande apoiador e operador é o programa Tampinha do Bem. O programa Tampinha do Bem foi desenvolvido pelo Sindiplastas, aqui na Federação das Indústrias Capixaba, justamente para recuperar tampinhas do meio ambiente. Mas por quê? Qual o propósito? Para justamente imputar desde a criança, adolescente e os adultos na coleta seletiva do material. Então, o Tampinha do Bem já recolheu 50 milhões de tampinhas do meio ambiente, e isso permitiu a reciclagem de mais de 80 toneladas de materiais É plásticos do meio muita ambiente. coisa, hein? E o melhor, toda a verba da venda desse material plástico, porque muitas das vezes a gente não se lembra, mas o plástico é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é petróleo. Então é uma matéria-prima nobre. Imagina a gente aterrar petróleo, 50 toneladas de petróleo. 80, 80. 80 toneladas. E essas mesmas 80 toneladas, elas geraram, em termos de caixa de recursos, R$ 120 mil, que são canalizados para causas nobres. Exemplo, bem-estar animal, combate ao câncer infanto-juvenil, compra de cadeiras de rodas. Por quê? Porque o programa ele causa impacto socioambiental positivo nos territórios do bem. Então, justamente em cada território, quem define a, a ação prestigiada é o território. Então, se é o bem-estar animal, se é o combate ao câncer, se é assistência a pacientes, como no evangélico, no hospital Uhum. evangélico, e assim por diante. Isso tudo mobiliza a comunidade territorial. E no caso das associações de catadores, as escolas têm um papel fundamental. Por quê? Depois da tampinha, aí as crianças e todos os atores ali, eles perguntam: mas e as garrafinhas? Isso vai incutindo aquele mindset que a gente não recebeu nas escolas. Até porque não temos, né, nas disciplinas, o quê? Educação ambiental, infelizmente. É verdade. Deveria ter, né, Deveria, essa grade. Agora, sim, eu lembro e é o mesmo programa, né, o Tampinhas do Bem, que recolhe também a de plástico, aquela outra de lacres, lacre, de garrafa, de cerveja, claro. todas essas também têm a destinação correta. Exatamente. Todas elas são enviadas para onde? Enviadas para indústrias especializadas para reciclagem. Então, Aham. cada item pós-consumo tem o seu retorno recuperado, o seu retorno garantido. E isso é uma obrigação hoje em dia. Aqui no estado, a gente tem um decreto 5683-R, que fala sobre as embalagens pós-consumo. É uma responsabilidade de toda fábrica, importadora, distribuidor e comércio, que detém as suas marcas. Imagine uma marca estando disposta irregularmente no mangue, que é um patrimônio não só capixaba, é um patrimônio Da mundial humanidade, da né. humanidade, né? No oceano, na praia. Então, existe essa
obrigação de recuperar essa embalagem para que ela, obviamente, retorne para o ciclo produtivo. Por quê? Primeiro que ela será transformada em novos produtos. Ela gerará tributos, ela gerará trabalho e renda. Então, ela faz com que a economia circular ou economia verde, né, haja vista aqui o Sustentabilidade Brasil, ela realmente aconteça na prática e não apenas na teoria. É isso que a gente promove. Agora, se a gente for olhar em todo tipo de resíduo que a gente faz, né, que a gente joga aí, ó, é o plástico que a gente já tem, assim, um trabalho muito grande feito em cima, mas a gente tem vidro, a gente tem Eletroeletrônico. eletroeletrônico, aquele mundo de fio de transistor, Gente, o que a gente vai fazer com esse mundo, hein, Christian? Perfeito. Isso que é bacana, porque existe no Brasil hoje um sistema de inventário nacional de resíduos sólidos. E aí, o grande desafio é conscientizar as pessoas da existência dessas matrizes. Por quê? Porque se a gente conscientiza, as pessoas passam a entender essa priorização. Exemplo, sua colocação é muito pertinente. Eu não sei se você sabe. Existem ecopontos, pontos de coleta, por exemplo, para lâmpadas em algumas redes. Existem ecopontos para eletroeletrônicos em algumas grandes redes. Mas por que é pouco divulgado? É porque nós precisamos nos conscientizar de que essa é uma responsabilidade, não só do fabricante, mas é do consumidor exigir que esse item retorne para a cadeia. E que o fabricante aporte para isso acontecer, né? Exato, exato. E isso vai gerando cada vez mais insights e novas oportunidades. Então, nós estamos falando de logística reversa enquanto papel fundamental de educação, capacitação e geração de trabalho e renda. Hoje, com essa nova matriz de logística reversa de embalagens, nós estamos vendo novas demandas, né, no que tange a qualificação de logística e de profissionais. Então, nós estamos falando de formação profissional para o mercado como um todo. E aí, só um dado, existem várias indústrias recicladoras de plásticos aqui no estado. Uma indústria, ela recicla hoje, em média, 250 toneladas de plástico mês. Uma. Existem 53 indústrias aqui via Sindplast. Então, multiplica 250 toneladas vezes 50. São milhares de quilos de matéria-prima que estão sendo recuperados do meio ambiente. E esses números precisam ser conhecidos, porque é um belo trabalho que já é realizado e, principalmente, através de toda essa cadeia. Imagina se todos nós, através dessa pujança que são vocês, que é a sociedade capixaba, a gente realmente mostrar que, através da coleta seletiva, a gente está promovendo impacto socioambiental. E não fazendo apenas um apoio social. A gente está movimentando uma economia. E é isso que a gente quer levar para frente, gerando indicadores. Então, quando a gente fala que a reciclagem está mudando vidas, é isso que nos faz brilhar os olhos. E é incrível mesmo, olha, fazendo uma conta muito rasa aqui, artesãos se utilizam. Fantástico. Aí você vê aí o pessoal do transporte, logística, também se utiliza. Exato. Aí você tem os catadores, vocês têm as usinas de reciclagem, aquelas usinas sanitárias, né? Sim. Quer dizer, é um universo industrial girando em torno dos resíduos, né? Emprego, renda, retirando toneladas de resíduos. No Brasil, são 81 milhões de toneladas, dados É oficiais, muita coisa. por ano. Imagina, 60% ainda não tem destino correto. Então, nós estamos aterrando matéria-prima fora. E isso é um problema. Por quê? Porque nós estamos desperdiçando matéria-prima. E vai chegar um momento que nós teremos que fazer a mineração desses locais que estão aterrados. Porque não teremos mais espaço físico para construir, para moradia. Então, imagina isso. E é um problemão, hein? É um sério problema. Eu vi uma matéria esses dias de um prédio que estava afundando porque foi construído em cima de um aterro.
e deu exato. um problemão, né? É, porque mesmo que você tenha um projeto arquitetônico, hoje você tem os dados com maior precisão, mas imagina daqui a 50 anos. Então, você não tem necessariamente todos os dados sobre aquela região. Exatamente, exatamente. Se ali foi um aterro há 50 anos, você não sabe. Nem sempre, né. E a vida útil de um aterro milita entre 40 e 50 anos. É mesmo, muito tempo, hein? Exatamente. É um bom tempo. Fora que aquele chorume ali, ele é péssimo, pode ir para o lençol freático. Exato, tem que ser tratado. Então, assim, o que a gente, sempre recomenda, se o material é reciclável, vamos priorizar a reciclagem. E aí, mais uma vez, transformando e gerando novos dividendos a partir da economia circular. Existe algum material que não é reciclável? Eu costumo dizer que todo material é reciclável, porém, desde que ele esteja próximo do polo de reciclagem. É isso, né? Por quê? A gente esquece que nós estamos num continente chamado Brasil. Que é um mundo É um de terra. monstro, exato. Porém, com o advento da inovação mais assertiva no Brasil, a gente está quebrando esses paradigmas. Então, por exemplo, a partir da guerra Rússia-Ucrânia, uns desafios que surgiram, por exemplo, muitos resíduos passaram a serem usados como insumos para a agricultura, por exemplo. Hum, Então, todo novo desafio, ele traz uma visão diferenciada, porque tem que ter o viés econômico para gerar insights para a gente melhorar cada vez mais a inovação. E no resíduo não é diferente. Então, o que a gente está observando é isso. Você transformar, por exemplo, aquele material que é do esgoto, né, você tratou a água, você fica com um adubo. Então, você tem aquele material ali com alto teor, né, de elementos químicos que você pode gerar uma série de novos subprodutos. do próprio esgoto? Exatamente, Esgoto doméstico? Você tem exatamente. que deixar inócuo, eu imagino, né, que você faz Sim, aquele tem tratamento. uma série de tratamentos, e aí a partir daquilo ali você vai, obviamente, fazer o emprego dele. Por exemplo, extração de rochas. Então você tem ali uma série de subprodutos, porém com condições de serem usados para várias outras atividades, não necessariamente para a agricultura, seja o esgoto ou não. Uhum. Então, essas pesquisas acadêmicas aproximando, né, do mercado, das empresas, tem permitido isso. E isso que tem demonstrado um sucesso possível. Então, haja vista, por exemplo, o programa Ecoamigo. A Aderes tem feito um belo trabalho nesse sentido, aproximando as escolas, as associações de catadores, a indústria, né, e o território do bem, levando essas soluções em conjunto com as empresas, inovando, Uhum. tornando essa visão cada vez mais inovadora para os catadores, por exemplo. Nós temos 74 associações aqui no estado, Pois é, eu ia falar, Espírito Santo está bem, bem colocado, né, nesse ranking. bem estruturado. E quando nós temos os catadores, as associações, visitando outros estados, eles são referência, porque inclusive são convidados a dar palestras lá fora, por exemplo. Eu estava vendo, acho que foi numa rede social, acho que foi TikTok, cara que Uhum. mora no Japão, uma mulher, uma brasileira, e ela contando que lá não basta você jogar plástico no plástico, papel no papel, você tem que lavar as embalagens, Sim, deixar tudo limpinho, bonitinho, cada carrinho de reciclagem passa num dia. Mas eu acho que a gente vai demorar para chegar nesse ponto, tá? Mas a gente sim, vai, sim, mas vai sim. demorar, não vai? E o melhor é que nós temos a chance de fazer diferente agora. Por exemplo, se a gente em casa ou nas empresas apenas separar o que não é reciclável, o que que sobra? Reciclável. Separe o que não é reciclável, sobra o reciclável. Só nessa continha você já eleva pelo menos 30% no valor bruto à renda do catador. Só isso. Mas o que que eu tenho a ver com isso? É uma perguntinha que nós cidadãos temos que fazer. Quem paga a conta no final somos todos nós. Então, se
eu melhoro essa coleta seletiva, quem está economizando no final da conta somos nós. Porque É, quem paga no final é o consumidor, né? somos nós, através dos impostos. Então, é uma questão de mentalidade, mindset. E é esse o convite que a gente faz a todos. Porque quando a gente leva uma solução para as empresas, para o empresário, é a mesma analogia para o consumidor final. Olha, cuide do seu resíduo porque você estará cuidando da sua rua, do teu bairro, da tua cidade e principalmente da tua família. Imagina você num bairro como Praia da Costa, mas se você tem a sua casa ao lado de um terreno baldio que não tem um cuidado. É um ponto viciado de lixo. É, Você vai ter uma desvalorização do seu imóvel, do teu claro. imóvel, né? Da tua vizinhança. Então, é muito importante que tudo seja cuidado. E o resíduo não é menos importante. E se você tem a oportunidade, inclusive, de auxiliar geração de impacto e renda, então o melhor dos mundos. É o que a gente vislumbra. Perfeito. Christian Sabino, da Destine Já, é uma startup, né, que faz essa ligação entre aqueles que querem reciclar e aqueles que vão reciclar, né, Exatamente. propriamente. Queria te agradecer, já convidando para outros bate-papos. Quando tiver novidade, dá um pulinho aqui que a gente bate um papo. E que você fizesse suas considerações finais também. Mas antes disso, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui. Você é otimista? Eu acredito que super otimista. Por quê? Porque nós já temos todos os recursos na palma da mão. Então, nós precisamos promover o bem para receber o bem. Então, só nos falta praticar. Agora, então, as considerações finais. Passar também aí o Instagram da Destine Já, redes sociais, contato, fica à vontade. Primeiro, agradecer mais uma vez, tá, o convite, estamos à disposição. O Instagram, @destine_já, todos estão convidados a conhecer. A nossa tecnologia está disponível, tá? É um sistema em nuvem que é mobile também, está à disposição para quem quiser utilizar. Gera indicadores ESGs para as empresas, também para pessoas físicas que são, obviamente, agentes sustentáveis. E a mensagem final: todos estão convidados a conhecer e se interarem cada vez mais sobre o mercado da logística reversa. É um oceano azul que a gente costuma falar, até porque ela envolve um mercado de 14 bilhões por ano. Então, todos estão convidados a conhecer e se interarem, praticarem. Então, muito obrigado. Obrigada, Christian. À disposição. E obrigada a você que participou com a gente até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.